Tem que punir quem não quer respeitar a lei, diz Lula. Deputados e senadores foram ao Planalto, obrigado, filhão, foram ao Planalto entregar decreto de intervenção no Distrito Federal. Pode rodar. E o que vocês estão fazendo com esse decreto é dizendo que a gente tem que punir quem não quer respeitar a lei. A gente tem que punir quem não quer respeitar a ordem democrática tão dificilmente alcançada por nós a partir da Constituição de 88, né? Somente quem viveu a luta contra o regime militar, somente quem lutou muito pelas diretas e somente quem participou daquela Constituição de 88 sabe o quanto foi primoroso a gente conseguir terminar a carta do jeito que nós terminamos aquela carta, com possivelmente o momento mais rico que o Congresso Nacional viveu. Aquele Congresso Constituinte, o Ulisses Guimarães presidia as duas casas, presidia a Câmara e presidia ao mesmo tempo a Constituinte, e nós vivemos o momento mais sagrado da conquista da democracia brasileira. Ok, Lula também chama de aloprados grupos que atacou Brasília. Deputados e senadores foram até o Planalto entregar o decreto e aí é nessa reunião que ele chama de aloprado. Roda aí, por favor. Eu penso que o que aconteceu aqui, eu até não gostaria de pensar em golpe, eu até gostaria de pensar numa coisa menor, quem sabe um grupo de pessoas alopradas que ainda não entenderam que a eleição acabou, que ainda não querem aceitar que a urna eletrônica é possivelmente o modelo eleitoral mais perfeito que a gente tem em todos os países do mundo. Eu sei porque eu viajo muito, em todos os lugares que a gente conta como funciona o processo eleitoral aqui no Brasil, todo mundo fica com inveja de que a gente pode saber do resultado eleitoral apenas 2 horas depois das eleições. Lamentavelmente, o presidente que deixou o poder dia 31 não quer reconhecer a derrota. Ainda hoje eu vi declarações dele não reconhecendo a derrota. Ou seja, eu só posso considerar um grupo de aloprados, um grupo de gente, sabe, com pouco senso de ridículo. Zezinho, seu comentário. Tá aí. Palanque está estabelecido. Esse evento agora elevou, pavimentou e agora os 3 poderes. Todo mundo junto, todo mundo e agora dando o quê? Palanque, dando Lula agora é o protagonista. E o que acontece? Quando você chama de aloprados, aí, gente, você que fala tanto, eu tenho um papel de unir o povo brasileiro. Ele falou há 2 dias atrás, quando ele abriu o peito, que levou os governadores lá, tudo politicagem, tudo palanque. Quando levou lá para mostrar o Supremo, o estrago e tal. Aí ele diz, olha, nem todos bolsonaristas são extremistas, são vândalos, são poucos. E eu depois chama de aloprado. Eu já falei, tá na hora da gente pacificar o Brasil, unificar. Não dá para a gente ver esses discursos e a gente tem que ficar calado agora. É censura, a gente já sabia que poderia ter essa ditadura. Agora, pelo amor de Deus. Uma coisa é certa, eu sei que o comentário de cada um muito rápido, uma coisa é certa, tem que tirar o chapéu para esse Lula. Ele realmente tem um poder de persuasão e de unir, né? De unir aqueles que estão, que ele precisa. Os 3 poderes hoje estão unidos, assim, está tudo unido. Ele conseguiu ganhar apoio do mundo todo. É impressionante, ele realmente tem que tirar o chapéu para ele. Por favor, Will. Bom, a gente poderia resumir isso aí num breve poemazinho, né? Você lembra quando eu disse que não ia dar certo o cercadinho? Bolsonaro ia perder e o papai Lula ia trazer todo mundo pro colinho. Renan. Bem, a fala de Lula é de uma obviedade que chega assim a ser até perturbadora. É como se dissesse que a água é insípida, inodora, e também que a junção de amarelo com azul dá o verde. Então, olha, a fala
de Lula é uma obviedade. Não trouxe nada de novo. Essa fala, olha, não respeitou a lei, tem que ser punido. Desde que haja combinação legal, desde que haja previsão legal, obviamente, sobre normas programáticas, aí realmente não tem como se punir. Mas se a norma, existe a combinação legal, existe a pena definida em lei, obviamente. Agora, é uma fala assim, 2 mais 2 igual a 4. Olha, aí chega a ser absurda a fala. Mas você tem como contrapor assim, isso? Eu entendo assim, que a responsabilidade, a fala, esse uso de discurso, todo o tempo, é desnecessário, palanque, é conversa. Isso não muda o nosso país, não une a nossa nação. E em prol do objetivo, olha, 93% das pessoas concordam com punições a quem foi, que saiu aqui agora. Todos nós somos contra esse vandalismo. Mas o que você está falando ainda, então? Você está sendo com as penas, etc. E pronto, acabou. Agora, vamos tratar desse assunto como se fosse uma situação onde quer fazer palanque político. Cujuí, por favor. O Renan quer convento. Vou citar o Brecht, que diz que tempos são esses que nós temos que afirmar o óbvio. Bertoldo? O que nós temos um problema grave aqui é o seguinte, as pessoas estão diminuindo a importância e a gravidade daquilo que aconteceu domingo. Estão querendo diminuir. Pois é, essa narrativa aí de que tem que diminuir. O povo brasileiro precisa desse revanchismo? Precisa de revanchismo, não. Precisa desse revanchismo? Não. Posso falar? Por favor, conclua, Cujuí. Então, engraçado que toda vez que eu vou falar, as pessoas se levantam aqui, né? Não é revanchismo. Prender criminoso não é revanchismo. Daqui a pouco você vai dizer que prender um estuprador é revanchismo, que prender ladrão é revanchismo. É criminoso, é as penas da lei. Não existe revanchismo. O revanchismo não se coloca quando você está lidando com criminosos. E eu vou citar agora um trecho da decisão do Alexandre de Moraes, quando ele soltou aquela decisão. Ele citando o Neville Chamberlain, que era o primeiro-ministro da Inglaterra, que vivia tergiversando com Hitler. Né? Ele disse assim, o apaziguador é aquele que alimenta o crocodilo, esperando que seja o último a ser devorado. Nós não podemos permitir que criminosos subvertam o Estado Democrático de Direito. A história nos mostrou que quando nós tratamos essa gente como se fosse coisa de menos importância, esses crescem e a sombra e a noite se coloca sobre nós de uma maneira muito cruel. O ministro Alexandre de Moraes, para quem quiser ler o voto dele, leia o voto dele. É um voto contundente, é um voto muito bem amarrado. E a gente não está falando de revanchismo. É por isso que Lula diz, é preciso cumprir a lei, e Zezinho fala, não é revanchismo. É preciso afirmar o óbvio, por quê? Porque o óbvio de cumprir a lei e prender criminoso está sendo subvertido com essa conversa do Zé de revanchismo.